Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos como povo do Senhor, dia que o Senhor fez para prestarmos louvores a Ele. E juntos leremos o Salmo 4. Leremos de forma responsiva. Salmo número 4. Todos aqueles que acharem, queiram se colocar em pé para lermos de forma responsiva. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Oferecerei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Os irmãos podem se assentar. Esse é o nosso Deus que nos faz deitarmos e sossegar nele, porque estamos numa terra que é passageira, uma terra que Ele mesmo faz abundar as coisas materiais, mas aqueles que buscam essas coisas materiais não têm esse sossego que temos quando buscamos a Deus. Neste instante nós vamos curvar as nossas cabeças e confessar a Deus aquilo que temos feito contra Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitisse reunirmos em Teu nome para a honra e glória do Teu próprio nome. Ó Pai, te agradecemos porque apesar de nós, o Senhor tem nos dado o sossego de deitarmos, pegarmos no sono, e aqui, ó Pai, nós podemos nos curvar diante do Senhor para confessarmos a Ti os nossos pecados, para podermos, ó Pai, estar mais próximo de Ti neste momento. Ó Pai, ouve as nossas orações, nos responda, faça, ó Pai, com que possamos aprender da Tua palavra nesta manhã, para sairmos daqui alimentados por ela, com esperança, ó Pai, renovada, porque só o Senhor, ó Pai,
pode todas as coisas, só o Senhor, ó Pai, tem o controle de todas as coisas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Criador de tudo, o Senhor, ó Pai, quem mantém todas as coisas, e aqui, ó Pai, estamos reunidos porque o Senhor mesmo nos permitiu. Ó Pai, esteja conosco, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o cântico, Graças te damos. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, pois tomaste o teu grande poder e venceste para reinar. Se tornou o Senhor, Filho do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor, pelos séculos dos séculos. Ele reinará. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, pois tomaste o teu grande poder e venceste para reinar. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor, pelos séculos dos séculos. Ele reinará. Ainda em pé, leremos mais uma vez de forma responsiva o Salmo 8. Diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse é o nosso Deus que formou tudo e colocou a sua criação para que nós podemos assim viver, tirando o sustento dessa criação. E esse Deus é maravilhoso, pois Ele mesmo tem garantido o nosso pão de cada dia. E aqui estamos porque Ele nos permitiu estarmos nessa manhã. Nós vamos cantar o hino 315, Serviço do Crente, e aqueles irmãos que estiverem preparados podem entregar seus dízimos e ofertas no gasofilácio. Somos servos de Deus e o Mestre seguido no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no amor sem cessar, a seguir ao nosso irmão presbítero Kleber que faça uma oração agradecendo a Deus o que Ele tem feito por nós. Pai, obrigado por mais este dia que o Senhor criou. Obrigado, Senhor, por ter trazido até aqui para cultuar e louvar o teu santo nome e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Continua nos orientando, continua, ó Pai, suprindo o pão da nossa mesa a cada dia. Continua nos dando fôlego de vida, Senhor. Continua orientando as nossas mentes, os nossos corações para as
Amém. Os irmãos podem se assentar. Passo a palavra ao reverendo José Maria, que nos trará a mensagem desta manhã. Vamos orar. Eterno Deus, Altíssimo e Onipotente Pai Celestial. Ó Pai, estamos nesta manhã de dia do Senhor no Teu santuário, pelo Teu poder, pelo Teu sustento, pela disposição de fé, de determinação, de coragem que Tu nos deste, Senhor. Agora, ó Pai, te rogamos que Tu fales conosco, te rogamos todas as bênçãos da Tua palavra e te suplicamos, Pai, que Tu faças derramar sobre nós as Tuas misericórdias aqui e por toda a terra. Pois, ó Pai, Tu vês a nossa situação, Tu vês que estamos debaixo de uma pandemia com todas as suas consequências. E nesta hora nós te suplicamos o Teu socorro e o Teu livramento. Pai, Tu és Deus Todo-Poderoso e Tu podes instantaneamente varrer de toda a terra todo esse mal e nos livrar e nos libertar completa e definitivamente. E nós te rogamos que Tu nos concedas, ó Pai, nesses últimos dias deste ano, ver a força do Teu poder operando sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo o Teu povo em toda a terra e sobre toda a terra. Tem compaixão, Pai, tem misericórdia de nós. Te agradecemos, Pai, pelo sustento da vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo sustento da fé e te rogamos que Tu nos capacites e nos concedas poder para toda a perseverança. E, ó Pai, com a Tua boa mão, concede alívio e cura àqueles que estão enfermos. Guarda em perfeita segurança aqueles que estão em viagem. Socorre, ó Pai, liberta a todos os oprimidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos ouvindo e aprendendo de Davi aquele conhecimento de Deus que ele recebeu por revelação do próprio Deus. E nós estamos recebendo a palavra de Deus através do Salmo 145. Salmo 145. Hoje nós leremos a segunda parte do versículo 13 e o versículo 14. Segunda parte do versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Vamos ler juntos? O Senhor é fiel
em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Esse é um aspecto da divindade e do poder de Deus que nos está sendo revelado nesta manhã, pelo conhecimento de Deus que Davi recebeu. Ele presenciou e experimentou isto na sua própria vida. Ele foi um homem que conheceu a fidelidade de Deus em todas as suas palavras, que conheceu a santidade de Deus, que experimentou muitas e muitas vezes o poder de Deus para levantá-lo em todos os tempos em que ele esteve vacilante, angustiado, oprimido. Davi passou por experiências muito marcantes, de se encontrar totalmente prostrado, totalmente derrotado, sem nenhuma esperança. Ele teve que fugir até mesmo do próprio filho, Absalão, que o destronou, que o traiu. Davi foi traído por pessoas da sua intimidade, pessoas que comiam à sua mesa, e isso mais de uma vez. Davi conheceu a experiência de andar em trevas sem nenhuma luz. Ele conheceu a experiência de estar enfermo, às portas da morte, a ponto de desistir da própria vida. Ele conheceu a experiência de não poder frequentar a casa de Deus por estar exilado. Mas neste salmo, ele nos apresenta tudo aquilo que ele aprendeu com as suas experiências, e isto para a nossa consolação. Então, neste salmo, ele fala sobre a fidelidade e a santidade de Deus. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, ou seja, fidelidade na aliança, fidelidade nas promessas. A aliança de Deus, ela foi formulada, ela foi apresentada, ela foi expressa em palavras. E essas palavras estavam vinculando o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, ao próprio caráter de Deus, à própria infalibilidade de Deus. E tudo isso repousa sobre o poder de Deus e a santidade de Deus. Deus fez uma aliança, um pacto, um concerto com o seu povo. A Bíblia nos apresenta essa aliança como sendo um casamento. E o próprio Deus, falando com o seu povo, Deus diz: desposar-te-ei comigo.
Ou seja, Deus quis estabelecer com o seu povo, com a sua igreja, de forma geral e com cada crente em particular, um pacto de comunhão. Esse pacto, ele é soberano, porque, na verdade, ele nunca dependeu do ser humano, porque o ser humano falhou com a aliança. Aquilo que era responsabilidade humana foi quebrado. E como nós vimos na mensagem a respeito da aliança, publicada no boletim, Deus, através dos profetas, Ele prometeu fazer uma aliança que não dependesse de nós. A fim de que ela pudesse ser cumprida. E Deus demonstrou a sua fidelidade em cumprir as suas palavras, realizando toda a obra de redenção sem a nossa participação, sem a nossa ajuda. Nós fomos salvos quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, sem a mínima condição de tomar qualquer iniciativa a respeito da nossa salvação. E a partir do momento em que nós somos salvos, a fidelidade de Deus nos assiste através da presença do Espírito Santo em nós, que nos sustenta dia após dia na nossa perseverança. Deus, pelo Espírito Santo, Ele nos vinculou a Ele, de tal maneira que nós jamais seremos lançados fora. São laços indissolúveis, porque foram feitos pelo próprio Deus, foram estabelecidos por Ele com base no seu poder e na sua fidelidade. Portanto, o Senhor é fiel em todas as suas palavras. As palavras da aliança, as palavras da promessa. Tudo que Deus nos prometeu, Ele cumpriu, cumpre, está cumprindo e continuará a cumprir até a nossa entrada na glória, porque até mesmo essa entrada já está prometida, independentemente de nós. Nós estamos chegando ao final do ano. Faltam 4 dias. Hoje é o dia de número 352 do ano de 2020. 362, desculpem. Será que, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos conseguir contar as bênçãos que nós recebemos nesses 362 dias? É claro que não. Elas são incontáveis.
Cada respirar, inspira, expira, cada respirar é uma bênção. Cada sístole e diástole do coração é uma bênção. Cada volta que o sangue dá no corpo inteiro é uma bênção. Isso acontece em segundos. Cada vez que o nosso sistema respiratório purifica o ar que nós inspiramos, é uma bênção. Isso acontece em segundos. A cada segundo, segundo informam os cientistas, 25 milhões de células do nosso corpo são renovadas. Nós poderíamos ficar aqui o restante do dia falando a respeito dessas coisas, mas isto é para que nós entendamos que é impossível contar as bênçãos. E são bênçãos do cumprimento da aliança de Deus para conosco. Aliança de vida, de paz, de amor. Aliança de vida, e não apenas de vida física, mas de vida eterna. A vida eterna já nos pertence em Cristo Jesus. Já está conosco, o Espírito Santo em nós está garantindo essa vida eterna e a posse dela até a nossa entrada na glória, e daí para sempre. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, cumpre, está cumprindo e vai continuar a cumprir. Porque Ele é fiel. E essa fidelidade de Deus, ela não é prejudicada quando nós falhamos. A Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode falhar, ir contra a sua própria natureza. Faz parte do seu ser. Portanto, Ele é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Santidade no agir. A obra da redenção e tudo mais que Deus faz tem a ver com a sua santidade. A santidade de Deus não é um atributo isolado. A santidade de Deus, ela está de tal maneira impregnada no seu ser, que tudo que Deus faz é revestido da sua santidade, assim como tudo que Deus faz é revestido da sua justiça e da sua misericórdia. Deus é santo em todas as suas obras, ou seja, em todo o seu agir, mesmo nas menores coisas.
E a santidade de Deus é aquela virtude do seu caráter pela qual ele manifesta a sua glória, a sua majestade, a sua pureza, a sua integridade. Tudo que Deus faz vem acompanhado dessa majestade, dessa glória, dessa pureza. Pureza no pensar, pureza no sentir, pureza no agir. Ou seja, é livre de todo preconceito, é livre de toda discriminação, é livre de toda injustiça, é livre de todo sentimento imperfeito, é livre de interesses, é livre de egoísmo. Por isso, santo. Tudo o que nós fazemos é contaminado pelos nossos interesses, pelas nossas conveniências, pelos nossos preconceitos, pelo nosso egoísmo. Tudo que nós fazemos é imperfeito, mas o que Deus faz é perfeito, porque é santo, é incontaminado, é puro. E é por isso que o agir de Deus ele tem como consequência ou salvação ou condenação. Não há meio termo. Tudo que Deus faz ou suscita arrependimento, ou promove arrependimento, ou promove rebeldia, rebelião e, portanto, julgamento. Aqueles que recebem os atos de Deus com gratidão, com temor, são abençoados, são santificados, são purificados, são justificados, porque todo o agir de Deus vem acompanhado da sua santidade. Mas aqueles que recebem os atos de Deus, por menor que sejam, com ingratidão, com rebeldia, com pouco caso, são condenados por causa da santidade de Deus que acompanha todo o seu agir. Portanto, cada batida de um coração, cada respirar numa pessoa que recebe essas coisas de Deus e não agradece, não corresponde em amor, em respeito, em adoração, em temor, isso se torna motivo para julgamento, isso se torna consequência trágica na vida da pessoa. A santidade de Deus é tremenda. A santidade de Deus é uma das virtudes, é um dos atributos de Deus mais mencionados nas Escrituras. Aqueles que já leram a Bíblia toda sabem que uma das coisas que Deus mais enfatiza nas Escrituras é que Ele é santo. E por causa disso, Ele exige que nós sejamos santos
em toda a nossa maneira de viver. Quando Deus deu a Moisés o projeto da estola sacerdotal, ou seja, aquela roupa que o sumo sacerdote deveria usar, uma das coisas que Deus mandou confeccionar foi uma lâmina de ouro puro que deveria ser afixada na mitra, no chapéu, que o sacerdote deveria usar sobre a cabeça. Essa lâmina de ouro puro, ela deveria ser fixada na mitra do sacerdote por uma fita de tecido. E na lâmina deveria ser gravada uma frase. Alguém sabe me dizer que frase é essa? Santidade ao Senhor. E por que essa frase, nessa lâmina de ouro, deveria estar sobre a mitra? É porque a mitra estava na cabeça. A lâmina iria ficar colocada bem sobre a testa. Isso porque santidade ao Senhor tem que começar necessariamente na cabeça, na mente. A mente do ser humano é o campo de luta entre o bem e o mal, entre o Espírito Santo de Deus e a carne. É na mente em que em alguns lugares a Bíblia chama de coração, é que começa a vida do ser humano, em que ou Deus reina ou o diabo reina. É onde Deus ou é santificado ou é rejeitado. Precisamos pensar muito seriamente nisso. Porque dependendo da maneira como anda a nossa mente, é a maneira como anda a nossa vida. É de acordo com a mente, com o que está na mente, é que são as nossas palavras. É de acordo com aquilo que está em nossa mente, é que são as nossas maneiras de nos relacionarmos com as pessoas, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir, de desejar, até mesmo os nossos usos e costumes. A maneira de brincar, a maneira de vestir, a maneira de comer. A santidade ao Senhor, ela deve começar na mente e se difundir
por toda a maneira de agir do nosso corpo, do nosso relacionamento com as pessoas, das nossas escolhas. Nós estamos vivendo diante da santidade de Deus e nós somos influenciados por ela, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nos moldando segundo a santidade de Deus, nos fazendo sentir a influência dessa santidade, nos convencendo dos nossos pecados segundo a santidade de Deus. No meu tempo de adolescência e juventude, eu me lembro que nós, os adolescentes e jovens crentes, não sabíamos explicar para as pessoas o que era ser crente. Então as pessoas nos perguntavam: por que você não fuma? Porque eu sou crente. Por que você não bebe? Porque eu sou crente. Por que você não dança? Porque eu sou crente. Por que você não faz isso? Porque eu sou crente. E as pessoas sempre zombavam, mas rapaz, ser crente não vale a pena não. Não pode fazer nada. Nós não sabíamos responder o que era ser crente. Então as pessoas ficavam com a impressão de que ser crente era o tipo de vida mais insosso que poderia existir. Sem diversão, sem alegria, sem os prazeres do mundo. Mas a vida do crente, ela não consiste apenas em coisas negativas, ou seja, apenas em renúncias daquelas coisas que todo mundo gosta de fazer. Porque a santidade de Deus em nós opera de tal maneira que nós rejeitemos as coisas que Deus rejeita. Mas ao mesmo tempo a santidade de Deus operante em nós nos mostra todas as coisas de que Deus se agrada e que são em número infinitamente maior do que as poucas coisas que nós precisamos rejeitar. Porque toda a glória de Deus passa a ser nossa. Toda a riqueza de Deus passa a nos pertencer em Cristo pelo poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós, ele testifica que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos dele, herdeiros do seu reino e co-herdeiros com Cristo. Então todas as coisas de Deus são nossas. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Ele os chamou e disse: olha, vocês podem comer de tudo que existe sobre a terra, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja,
Adão como crente, Adão e Eva como crentes, eles só não poderiam fazer uma coisa: comer do fruto que Deus proibiu. Aí, se aparecesse alguém e perguntasse para Adão assim: por que você não come daquela árvore? Aí, se ele respondesse: é porque eu sou crente, ele estaria respondendo de forma muito incompleta, não errada, mas de forma muito incompleta, porque na verdade ele poderia comer de tudo. Não, eu não posso comer dessa árvore, porque o meu Deus, o meu Criador, me proibiu essa única árvore, mas eu tenho o mundo inteiro ao meu dispor. Só que Adão não respondeu assim. Quando Eva ofereceu o fruto já comido para ele, ele aceitou. Ele esqueceu que tudo pertencia a eles. É a maneira como nós costumamos agir. Toda vez que Satanás nos tenta, nos seduz, oferecendo alguma coisa que Deus proíbe, nós nos esquecemos de que tudo é nosso e nós aceitamos aquela migalha. Desprezamos todo o pão que Deus coloca ao nosso dispor e aceitamos o pão que o diabo amassou. Jesus recusou exatamente isso durante aqueles 40 dias de tentação no deserto. E Jesus respondeu a Satanás exatamente como nós devemos responder ao diabo quando nós somos tentados. Exatamente da maneira como nós devemos responder às pessoas que nos questionam, que zombam de nós, porque nós não fazemos isto ou aquilo. Satanás quis que Jesus transformasse pedras em pães. Ele não estava com fome, ele tinha poder para comer do que ele quisesse. Mas Jesus rejeitou, não porque ele não tivesse poder de transformar pedras em pães, mas porque não era a sua hora de comer. Ele tinha um compromisso de oração com Deus. E se ele aceitasse a sugestão de Satanás para comer naquela hora, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. Ou seja, ali estava a santidade de Deus em oposição à malignidade de Satanás. E é isso que acontece na nossa vida em todas as nossas tentações. Tentações para fazer aquilo que Deus nos proibiu.
no meio de um mundo de coisas que Deus nos permite, que Deus nos dá. Então nós precisamos lembrar de que a Bíblia diz que nós somos santos, santificados para Deus, ou seja, separados para pertencermos exclusivamente a Deus, para vivermos de acordo com a santidade de Deus. A nossa vida, em todos os seus atos e expressões, devem demonstrar essa nossa filiação com Deus Santo. O nosso caráter deve transparecer o caráter de Deus, que é santo. Prosseguindo, Davi nos diz que o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então aqui nós temos a fidelidade de Deus em sustentar e a santidade de Deus em restaurar. Lembre-se que eu disse que o título da mensagem era a fidelidade e a santidade de Deus. Essas duas coisas, elas se alternam nessas palavras de Davi. A fidelidade de Deus na aliança e a santidade de Deus no agir. A fidelidade de Deus em sustentar e a santidade de Deus em restaurar. Deus precisa ser fiel em nos sustentar, porque nós não nos aguentamos de pé por nós mesmos. Nós caímos, nós tropeçamos, nós fraquejamos, nós somos infiéis, todos os dias nós pecamos. Se não fosse o sustento de Deus, nós não chegaríamos à glória. Se a perseverança na salvação dependesse de nós, nós perderíamos a salvação. E Jesus Cristo nos garante que nós não perdemos a salvação, porque ela é sustentada pela fidelidade de Deus. O Senhor sustém os que vacilam. Se não fosse isso, ai de nós. Existe uma grande parcela do mundo evangélico que não acredita na soberania de Deus, que não acredita que Deus é fiel em nos sustentar. E essa grande parcela do mundo evangélico vive com medo de perder a salvação. Eu conversei uma vez com um homem, membro de uma denominação que pertence a essa parcela, e ele era um homem estudante das Escrituras. Eu via a piedade na vida desse homem, o temor que ele tinha de Deus, mas esse homem vivia constantemente angustiado pelo medo de perder a salvação. Um dia, uma moça pertencente a uma denominação
dessa parcela de crentes do mundo, ela contou para uma moça da igreja que eu pastoreava, que já havia perdido a salvação 10 vezes. E vivia com medo de perder outra vez, e mais ainda apavorada com a ideia de que talvez pudesse morrer antes de recuperar a salvação perdida. Que vida é essa? Que não depende da fidelidade de Deus em sustentar. Deus está nos revelando aqui através de Davi que Ele é fiel em sustentar os que vacilam. Se Deus não pode sustentar os que vacilam, o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós? Nós não dependemos de nós mesmos, ai de nós. E pela sua santidade, Deus nos restaura, nos vivifica, Ele apruma aqueles que estão prostrados. Para Deus não existe fundo de poço. A Bíblia diz que se nós cairmos, Deus nos levanta porque Ele é fiel em nos suster. Eu quero encerrar lembrando aqui 2 exemplos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, uma mulher que era estéril e que vivia buscando a Deus, pedindo a Deus um filho, recebeu de Deus esse milagre. Ela concebeu e ela teve não apenas um filho, mas teve vários. O nome dessa mulher era Ana. E ela teve um filho chamado Samuel. E ela glorificou, ela exaltou a Deus por essa bênção, dizendo que Deus a havia tirado do seu opróbrio, da sua vergonha. E ela então pôde contemplar a Deus na sua glória e conhecer a Deus, e diante desse conhecimento de Deus, ela disse que o Senhor é aquele que levanta do pó o desvalido e levanta do monturo o necessitado, para o assentar com os príncipes. Deus levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. A outra história no Novo Testamento é de uma virgem
que nunca tinha tido relação sexual com homem algum e, no entanto, ficou grávida. Todos sabem de quem eu estou falando, especialmente nesta época de Natal. E Maria também louvou a Deus com um cântico, no qual ela usou quase que as mesmas palavras de Ana para exaltar a fidelidade e a santidade de Deus, em dar a ela aquela preeminência. E uma coisa muito interessante nessas duas histórias é que elas estão conectadas. Porque Ana, lá no Antigo Testamento, lá no começo, ela gerou milagrosamente um homem que foi um tipo de Cristo. Samuel, ele fez a transição entre a época dos juízes e a época dos reis. Ele foi o homem que ungiu Davi, o primeiro rei da dinastia verdadeiramente divina. Porque Saul foi descartado. Samuel foi um tipo de Cristo, porque ele foi profeta, sacerdote e rei. E Maria foi a mãe do Messias prometido, do qual Samuel foi um tipo. E as duas entoaram a Deus um cântico com a mesma teologia. Deus é fiel em sustentar. Deus é santo em socorrer, em aprumar as pessoas, em exaltar as pessoas, em salvar as pessoas. O filho de Maria teria que ser chamado Jesus, porque ele seria o salvador do seu povo. Fidelidade em sustentar, santidade na restauração. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Quando a gente vai chegando em final de ano, vem aquelas ideias, aqueles pensamentos de mudança, de transformação, de melhora. Então a gente começa a pensar nos propósitos de nova vida, especialmente nós que somos crentes em Cristo Jesus. Nós costumamos avaliar o que vivemos no ano e pensar no que nós precisamos acertar com Deus para o próximo ano. Nós não temos, irmãos, prestem bastante atenção nisso, nós não temos a mínima capacidade de melhorar em nada por nós mesmos. Não adianta fazer propósitos. Por melhores que sejam as nossas intenções. O que nós precisamos é lembrar que Deus é fiel em nos sustentar. E Ele é santo em nos socorrer em todas as nossas necessidades e dependências. Ele é o nosso Pai, não porque nós quisemos, mas porque Ele mesmo quis, e Ele tem um compromisso, Ele tem uma aliança de fidelidade para conosco, que é da sua própria santidade. Ele quer nos
transformar a sua imagem e semelhança pelo padrão que está em Cristo Jesus, e Ele está fazendo isso, e Ele vai continuar fazendo isso. O que nós precisamos, então, não é nos comprometermos conosco mesmo, mas suplicar a misericórdia de Deus, para que nós possamos encerrar um ano e começar outro na presença de Deus. Nós precisamos pensar na nossa dependência de Deus, da Sua palavra. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda mais coragem, mais boa vontade para com Ele, para orar mais, para ler mais a palavra de Deus, para sermos cada dia mais santos, mais puros, mais íntegros, mais retos. Mas nós não podemos nos comprometer conosco mesmo, nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque nós desejamos viver de maneira mais agradável a Ele. Se nós fizermos qualquer compromisso sem essa dependência de Deus, nós vamos ficar frustrados. Isso vai nos entristecer, vai nos desanimar. Mas se nós nos prostrarmos diante de Deus, com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas, então nós vamos conhecer a fidelidade dele em nos sustentar e a santidade dele em nos restaurar. E aí nós vamos conhecer a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz a palavra de Deus. Amém. Nós vamos cantar o cântico, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel
e a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Sim. Queira sentar-se, por favor. Irmãos, nós estamos encerrando um ano no qual nós não pudemos realizar a nossa ceia de Natal devido à proibição para aglomeração. E estamos vivendo dias de expectativa sombria, de uma nova onda dessa pandemia, que já é uma realidade. Portanto, humanamente falando, as expectativas são sombrias para começarmos um novo ano. Mas nós precisamos nos lembrar de que nós somos filhos de Deus. E que todo o poder de Deus, que está acima de toda a pandemia e está acima do próprio Satanás, está à nossa disposição. Devemos incrementar as nossas orações, devemos colocar as nossas vidas diante de Deus para viver no meio de toda essa realidade adversa daqui para frente. Deus pode instantaneamente desfazer toda essa ameaça, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, em meio a toda essa ameaça, nós precisamos nos lembrar de que nós estamos guardados pelo poder de Deus, em todas as circunstâncias. Então, é com essas palavras que eu desejo me despedir dos irmãos, daqueles que estão aqui, que não estarão presentes no culto, porque nós só vamos agora nos encontrar no próximo ano. Então, eu estou querendo lembrar essas coisas, porque, e eu vou fazer isso também no culto, à noite, porque nós estaremos separados pelo restante deste ano. Não vamos ter a nossa passagem de ano, como das outras vezes. Cada um vai estar com a sua família. E, portanto, são palavras de despedida do ano velho para o ano novo. E eu estou, assim, abraçando cada irmão, cada irmã, para nos encontrarmos novamente no ano de 2021. Espero que com melhores perspectivas para o futuro, com a graça de Deus. Ele pode todas as coisas.
Então eu desejo muitas bênçãos de Deus para os irmãos nessa passagem de ano, que Deus multiplique sobre os irmãos as bênçãos dele, de tal maneira que cada um se sinta perfeitamente consolado, perfeitamente seguro, perfeitamente tranquilo, pelo poder de Deus. Amém? Então tá então.